Minha fala terapêutica de hoje é sobre a nossa infinita necessidade de que os outros nos aprovem. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o New Me. O psicoterapeuta é um tipo de profissional que tem o privilégio de avaliar o resultado do seu trabalho pelo implemento da qualidade de vida emocional dos seus clientes. Eu acho isso incrível e mais humanista impossível, pois o tema desta fala terapêutica me dá a chance de dizer para vocês que uma das grandes conquistas de uma pessoa que faz uma terapia bem feita é isso: deixar de se importar de forma extremamente significativa com aquilo que as outras pessoas pensam sobre ela. E um terapeuta sabe o quanto isso é fundamental para a construção de uma vida leve e sem ansiedades dispensáveis. Viver sem precisar checar o que os outros pensam de nós é extremamente libertador. Eu acho que se existe uma liberdade, ela deve ter essa feição. Essa prerrogativa é conquistada na mesma proporção que aumentamos o nosso sucessivo autoconhecimento. Eu digo sucessivo porque autoconhecimento é um processo dinâmico. Eu aprendo a me conhecer hoje e me conheço de novo amanhã, porque todos os dias nós mudamos um pouquinho. À medida em que nosso autoconhecimento se implementa e adquire uma funcionalidade dinâmica, a gente vai descobrindo que o que o outro pensa de nós verdadeiramente não nos diz respeito. Eu vou falar de mim. Eu sou uma pessoa de elogio muito fácil. Por alguma razão que eu não sei qual é, eu tenho facilidade de reconhecer e de expressar a beleza, a adequação, o esforço, o sucesso e as boas atitudes das pessoas. Então, é muito difícil, por exemplo, eu me deparar com uma pessoa bonita sem dizer, putz, você é linda. É impossível uma pessoa me atender bem e eu não elogiar o profissionalismo dela. Isso é meu, eu gosto de ser assim, mas não me sinto melhor do que ninguém por causa disso. No entanto, eu sempre tenho consciência de uma coisa, quando reconheço a virtude do outro, que isso tem muito mais a ver com a minha capacidade de reconhecer do que com o que a pessoa realmente é. Quando eu digo para uma pessoa imaginária, por exemplo, chamada Maria, assim, Maria, seu cabelo está tão bonito, eu estou falando de quê ou de quem? Toda vez que eu pergunto isso, as pessoas dizem, de Maria. Não, tente outra vez. Do cabelo de Maria. Errou de novo. Eu estou falando de mim. E o que eu estou dizendo de mim? Que eu gostei do cabelo de Maria. E o que isso tem a ver com Maria? Absolutamente nada. Isso não afeta a história de Maria e não define Maria em nenhum aspecto. O máximo que isso gera é um reflexo de delicadeza no vínculo, mesmo que o vínculo seja apenas circunstancial. Não tem a ver com o que Maria é, mas com a fluidez que existe naquele momento pela espontaneidade para validar uma coisa boa e que faz escoar uma certa afetividade e também gera conexão. É isso, afetividade e vínculo, nunca uma definição pessoal. Eu vou dar um exemplo real, que eu sempre me lembro quando falo nisso. E, de novo, é um exemplo pessoal. Uma noite, eu fui para uma festa com meu marido e no outro dia ele mandou uma mensagem para mim. Nem existia o WhatsApp ainda. Eu acho que a gente estava conversando sobre uma coisa no direct do Facebook. Aí ele escreveu que eu era a mulher mais bonita e bem vestida da festa. Eu me lembro bem, que foi o dia que eu elaborei isso. Eu me lembro de ter colocado aquele elogio dele no nosso vínculo.
e não no meu ego. Porque eu sabia que eu não era a mulher mais bonita da festa. E isso não tinha importância para mim. Mas o que tinha importância era o fato de ele me ver com olhos de generosidade estética. E isso era para o nosso relacionamento. E era um ótimo sinal. Porque o amor tem essa capacidade de embelezamento. E isso é muito poético. Quando deixamos de amar as pessoas, elas perdem a generosidade do nosso olhar. Mas há algumas razões que nos levam a valorizar muito aquilo que os outros pensam de nós. E a primeira, que eu acho muito decisiva para isso, é a forma como nos validaram na primeira infância. Quando desde bebê a criança se sente valorizada, se sente o objeto da atenção, e aqui eu falo de atenção com essência, não atenção superficial. Quando ela é vista, enxergada, ouvida pelos pais ou outros adultos que cuidam dela, ela constrói uma subjetividade fortalecida. Eu não quero ser técnica e falar teoricamente sobre narcisismo, porque isso dificultaria a compreensão. Então vou falar na linguagem do New Me, cuja proposta é ser profunda, mas extremamente simples e acessível. É mais ou menos assim, como se desde bebê a gente pudesse ter a seguinte percepção inconsciente. Eu devo ter valor, sim. Esses adultos gostam de mim e se importam comigo. Deve ser muito legal ter um bebê como eu. Acontece que a maioria esmagadora de nós não recebeu essas mensagens, principalmente nas gerações passadas, quando as crianças existiam para satisfazer os anseios dos pais. Não que não seja mais assim, mas eu acho que temos evoluído muito como sociedade para enxergar as crianças como pessoas. Sobre as mensagens que nós recebemos, eu me lembro bem das que eu ouvi. Não sei se vocês lembram das de vocês. O meu pai era obcecado pela ideia de ter um filho homem. O patriarcado tem premissas muito perversas, né? E ele queria ter tido apenas um casal. Então nasceu minha irmã mais velha, linda, perfeita, e a minha mãe teve uma segunda gravidez de um menino que morreu ao nascer. Então eles começaram a saga de resgatar esse filho perdido. Minha mãe engravidou de novo, eu vim. Depois nasceu minha irmã caçula. E eu e minha irmã ouvimos durante a infância inteira. Mas meu pai não fazia isso por maldade, tá? Que nós duas fomos as tentativas frustradas de ter um filho homem. Eu não sei se vocês podem imaginar o que é você passar a vida inteira ouvindo isso abertamente, sendo dito para todos os amigos, em todos os contextos. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa muito legal. Dá muito trabalho descobrir o valor que os adultos não nos deram, mas também posso garantir que descobrir isso pelo autoconhecimento gera solidez e consistência da nossa autoconsciência. Isso não quer dizer que quem teve adequação parental na expressão do valor como pessoa na infância vai ser necessariamente uma pessoa segura. Mas quando o adulto repassa para a criança, desde o começo, o quanto ela é importante, o quanto ela faz diferença no mundo e o quanto ela é amada, a jornada dela, em busca de considerar mais decisivo o que ela pensa dela do que o que os outros pensam, vai ser menos penosa. A segunda ideia, que consiste numa parte significativa desse processo de sofrer com o que os outros pensam de nós, eu penso que está no fato de nós confundirmos aprovação com afeto e misturarmos concordância com consideração. Nós somos todos muito diferentes e isso deveria ser um elemento decisivo para construirmos a ideia de que a outra pessoa não gosta do que eu sou ou do que eu faço, provavelmente porque ela é diferente de mim e não porque ela é melhor ou pior do que eu. Eu tenho um exemplo pessoal de novo e eu vou contar isso nesta fala terapêutica com muito respeito pela minha mãe. Chega a ser engraçado,
mas eu não quero ser desrespeitosa. Das pessoas com as quais eu já convivi na vida, minha mãe é a que tem o gosto estético mais duvidoso. Ela conseguiu um dia, pasmem, a proeza de estarmos na Saks, Quinta Avenida em Nova York, escolher um blazer roxo da cor de beterraba. E era um corte ultra brega. A gente não sabe como ela conseguiu essa raridade. Numa loja onde as opções eram incríveis. E nós, as 3 filhas, não sabíamos como escolher alguma coisa no meio de tanta roupa sensacional. Éramos 4 mulheres, minha irmã mais velha, super clássica, eu e minha irmã mais nova, mais descoladas, e minha mãe, uma mulher que conseguiu comprar um blazer roxo na Saks. Eu estou contando isso para falar das diferenças e o quanto a opinião dos outros não deveria nos definir. Nós, as filhas, vou contar uma coisa engraçada, ficávamos apavoradas quando minha mãe elogiava nossos looks ou nossos cortes de cabelo. Ter uma mãe de gosto cafona foi fundamental na minha vida para desenvolver o meu próprio estilo e começar bem cedo a perceber que ninguém tem o poder de dizer para mim o que é bonito, mas, no máximo, expressar uma opinião. Sabem o que me permite contar essa historinha sem achar que estou desrespeitando a minha mãe? A minha consciência de que não concordar com a opinião ou o gosto de uma pessoa não significa que eu não a aceite. É apenas a opinião e o gosto dela, que não conta para mim, mas o afeto pode continuar intocado. Eu usei o exemplo estético, mas isso poderia ser em qualquer outra área da vida. A terceira ideia para mim, que atrapalha muito o nosso processo de não depender da opinião dos outros, é a nossa vaidade. A vaidade de ser unanimidade, de agradar o maior número possível de pessoas. É um contorcionismo absurdo para ir tentando satisfazer aos anseios de todo mundo. Parece humilde, mas não é. É o contrário. É hedonismo. Uma busca absurda de prazer pessoal. O prazer do aplauso. Aí, um dia, a pessoa descobre. Não se pode agradar a todo mundo mesmo. Mas a questão não é essa. O ponto é que não precisa estar no nosso menu de possibilidades a ideia de agradar, porque isso é inconsistente do ponto de vista emocional. Cada pessoa faz sua história, criando autonomia a partir de várias construções biográficas. E definitivamente não está em jogo o quanto vamos agradar ou desagradar. Eu penso que uma pessoa que está buscando ser aplaudida nas coisas que faz ainda está num estágio humano muito primitivo. É um bebê emocional. Só pessoas imaturas buscam a eterna concordância. Eu vejo líderes inseguros, inconsistentes, que se cercam de pessoas que não têm opinião própria, porque isso garante a sensação de que eles estão sendo validados. Coitados, são indignos. Eu vejo esse equívoco com muita frequência também nos casamentos imaturos, nos casais que não suportam as diferenças no jeito de pensar e fazem uma fusão de conteúdos, cada um dizendo exatamente o que o outro suporta ouvir. Que pobreza de vínculo! O vínculo amoroso cresce na discordância. Só não pode haver divergência de valores, mas de opinião, sim. E é isso que nos faz crescer. Nós podemos sentir tudo por quem sempre concorda conosco, menos admiração. E eu não estou falando de teimosia, mas de opinião, de um jeito de pensar um tema, a partir de uma leitura, da formação de uma postura, que de alguma forma precisa ser próprio e de forma alguma precisa ser igual a de ninguém. O quarto e último pensamento que eu tenho sobre nossa dependência da aprovação dos outros é o fato de nós acharmos que a nossa aprovação também deveria ser levada em consideração por eles. Quanta bobagem nessa construção social! Por que julgamos tanto? Por que emitimos internamente juízos sobre tudo que vemos e ouvimos?
Isso para mim é hábito das gerações passadas, sem cultura, sem senso de alteridade e sem valorização da poesia da pluralidade. Eu me lembro de um dia, faz tempo, eu estava defendendo o relacionamento homoafetivo, conversando com um amigo que eu amo muito, e naquele tempo ele me perguntou: Lou, vai me dizer que você não sente nada se você vir duas mulheres se beijando no meio da rua? Eu falei: sinto. Ele se sentiu meio triunfante na discussão. Eu disse: sinto medo, medo delas serem machucadas, agredidas e hostilizadas. Meu amigo ficou impactado e entendeu o que eu tenho a ver com a vida das pessoas, com a sexualidade, com a forma como elas se vestem, se trabalham, se não trabalham. Não me cabe julgar. Talvez parar de avaliar os outros seja o caminho para uma sociedade mais justa e com muito mais conexão humana. E a notícia boa é que quem julga menos se importa menos com o julgamento. É isto. Esta fala terapêutica vem trazer uma proposta de liberdade. A liberdade de ser o que somos e pensar o que pensamos, mas focar essa liberdade para nós, sem precisar avaliar ninguém. Precisamos muito parar e nos escutar. É isso que produz autoconhecimento. E é a partir de um processo bem cuidado de autoconhecimento que proponho, ao final, uma reflexão que nos leve a uma consciência que eu acho muito profunda. E eu vou juntar para essa consciência 2 fragmentos de 2 músicas incríveis para terminar minha fala terapêutica. A música Nothing Else Matters, do Metallica, mais um pedacinho de Imagine, do John Lennon. Metallica. Forever trusting who we are and nothing else matters. John Lennon. Imagine all the people living life in peace. Confiar sempre no que somos, para que nada mais importe e a gente viva em paz. Eu desejo isso para todos nós.